Lefi, Eswede, Ayaulela, Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, como infectologista espiritual, neurologista, psicanalista holístico e teólogo, eu quero expressar hoje sobre a nossa autoconfiança. Pois existe dois tipos dentro da minha visão analítica. Uma que poderá falhar e a outra, positivamente, se cumprirá sempre, correspondente dentro dessa estabilidade psicológica. A autoconfiança, a primeira que poderá falhar, é a nossa em si mesmo, nas nossas próprias habilidades, qualidade, de realizar, de fazer alguma coisa, dentro das nossas convicções, do que achamos nós mesmos capazes de obter nossos sucessos próprios, né? Independentemente, é o que faz muitos estar decepcionados. Como é isso? Com a vida, quando não surgem, eu posso dizer, na sua hora, como querem. Pois a nossa autoconfiança infalível é a nossa quando nós depositamos em Deus, que tem, eu posso exemplificar por sobrenomes, fé. Porque é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem, porque é a base da estrutura. Porque, presta bem atenção, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, em primeiro lugar, que Ele existe. Amém? Sim. Aí seremos, tá? Presenteados, que significa galardoador, dos que o buscam, porque o nosso pensamento, o nosso caminho não são os de Deus. Isso é que declarou o profeta Isaías, com experiência própria, nos orientando, porque a sua, eu posso dizer, excelência, ele nos esclareceu, porque a intensidade de Deus é mais longa, altamente elevada, porque nós, para você me entender melhor, somos ansiosos, pois existe o kairós e o clomo. E é nesses estados de condições humanas, o transtorno emocional na qualidade da vida e a caminho de Deus, que não somos nossos. E aí é que você vai entender o porquê as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentam dores. Pois é quando estamos estabilizados emocionalmente, e aí que psicologicamente não estaremos mais vulneráveis dentro da irracionalidade, pois quando o Espírito de Deus doutrina o nosso, teremos o conforto, que significa os frutos do Espírito Santo de Deus, os dons de Deus espirituais, principalmente o discernimento de espírito, porque é o que em nós existe. Em primeiro lugar, essa ansiedade, eu posso dizer, depois vem egoísmo, arrogância, a intolerância por não esperar, por não acontecer do nosso jeito. É o que eu falei sobre esse desestabilizador que nos prepara psicologicamente, eu posso dizer assim. E queremos sempre estar em primeiro lugar, mas
esquecemos de outro ou de outras coisas que será necessária para a nossa estabilidade emocional, racional, intelectual, conforme eu exposicionei dentro desse conflito, dessas orientações que você vai entender. Esses conflitos próprios que criam, às vezes, a competitividade para nos darmos a vitória das nossas conquistas, mas o ensino estabilizador, conforme exemplifiquei, são as nossas decepções, frustrações emocionais, né? Que psicologicamente nos ensina a agirmos racionalizadamente, que são as experiências que a vida nos oferece, interpessoal, é o que traz essa estabilidade de alunos. Passamos a ser professores, eu sempre amplifico isso, não viver mais em nossas teorias, axiologia, argumentologia, mas tendo o próprio conhecimento das nossas próprias experiências, porque o sábio, eu exemplifico isso filosoficamente dentro do meu ideologismo, que ele aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com seus próprios erros emocionais, temporariamente. É aí que o teor de uma pessoa segura, quando agimos equilibradamente, a orientação nossa terapêutica, psicológica, para agirmos espiritualmente, como diz o Salmo 34, versículo 4. É assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Aí você não vai ficar abalado psicologicamente, zumbilado nas decepções. Por quê? O versículo 15 também diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos aos que clamam. E nessa confiança é que nos dá essa estabilidade psicológica, emocional, racional e espiritual. Por quê? O versículo 17 também diz que o justo clama ao Senhor e Ele ouve e os livra de todas as suas angústias, conforme eu falei, por não acontecerem no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. A resposta dele vem no tempo dele. Eu já exemplifiquei sobre o Kairos e o Crono. E você vai me entender que o versículo 18 afirma que perto está o Senhor dos que têm um coração aquebrantado. É aí que está, porque Ele salva os contritos de espírito. É o que Jesus nos ensinou, que no mundo teríamos aflição, mas nós deveríamos manter o bom ânimo, porque o versículo 19, ele afirma isso e diz que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Na sua hora, no seu tempo, é como exemplifiquei sobre o seu caminho, o seu pensamento. Por mais religiosamente que estamos ou pensamos, não vai compactuar com as realidades de Deus. Eu vou estar encerrando para você ter uma compreensão melhor. O Salmo 37, eu vou ler do versículo 3 a 9, depois eu vou ler o versículo também 11, 23, 24, 28, 34, 37 a 40, e você vai me entender dentro dessa reflexologia analítica que pessoalmente devemos fazer para obter e ter essa autoconfiança, não ficarmos desestabilizados psicologicamente. Confia ao Senhor e faz o bem e habitará na terra verdadeiramente, será alimentado. Essas convicções da nossa própria autoconfiança, dos desejos ansiosos, mas tudo no tempo dele, né? Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração, que são as promessas que nós às vezes queremos do nosso jeito, na nossa hora. Então, para educar esse nosso
egoísmo. Então, por quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É não estarmos mais dentro dessas rivalidades, da ira, da inveja, né? Tenso, dessa ansiedade de acontecer do nosso jeito, na nossa hora. E aí é que está, ele fará sair sobre si a sua justiça como luz e o seu juízo como dia. É o esclarecimento para você entender, descansa no Senhor, espera nele, não te indigne por causa dos maus feitores, daqueles que prosperam o seu caminho por causa dos homens que executam astutos intentos, as articulações malignizadas. Então não devemos entrar nessa condição luciferianizada, mas viver num aspecto cristianizado dentro dessa orientação que eu falei dos frutos do Espírito, os dons espirituais que nos concede. Então aí é que está. Deixar a ira, abandonar o furor e não te indignes para fazer o mal. Não tenta, porque os malfeitores, eles serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão as bênçãos, não só terrenas, mas celestiais. E aí é que está. Mas os mansos herdarão e se deleitarão em abundância da paz. Essa confiabilidade que nós temos. Porque os passos do homem são dirigidos, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita no seu caminho, ou seja, o exemplo que nós damos, somos exemplificação da fé no nosso Deus. Ainda que cairá, não ficará prostrado. Isso significa, pois o Senhor nos sustém com as suas mãos. É o que eu falei. No mundo teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo. Então a gente não vai ficar decepcionado, frustrado, caído, banalizado, mas a gente vai ser recuperado pelo esse doutrinamento do Espírito Santo e a conquista do que nós confiamos e aguardamos em Deus. Porque o Senhor ama o juízo e não desprezará os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio, daqueles que são malignizados, tem uma recompensa. Eles serão desarraigados. Por quê? A obra da carne e a obra do Espírito, que eu falei que é essa qualidade dessa autoconfiança. Porque espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra, e tu verás quantos ímpios foram desarraigados, quantos estão decepcionados por acreditarem na sua autoconfiança de coisas fúteis paliativas. Bom, entenda aí. Nota, o homem sincero considera, e o que é reto, porque o fruto deste homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a sua destruição, e as líquias dos ímpios todas perecerão. Então, toda a articulação, toda a malignitude, ela tem essa bondade da recompensa que eles vão sentir por ter essa autoconfiança naquilo que não é estabilizador psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, conforme eu falei. Mas a salvação do justo é a que vem do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. E por quê? No tempo da angústia, no tempo que nós estamos desestabilizados, necessitados, e na hora dele, do jeito dele, é que acontece.
O Senhor ajudará, os livrará e salvará da mão dos ímpios, porque nós confiamos nele. Então, dentro dessas expressões de autoconfiança, eu quero deixar bem claro aqui para você entender melhor, é a estabilização que o próprio Davi, com experiência, ele falou no Salmo 51, pedindo que Deus purificasse ele, livrasse ele, limpasse ele, voltasse a dar a alegria da salvação a ele, porque ele pediu a Deus, o versículo 10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele pede também para que Deus não lançasse fora da sua presença e não retirasse dele o Espírito Santo e voltasse da alegria da salvação para sustentar com um espírito voluntário. Então ele também queria, como eu falei, passar de aluno a professor, o exemplo de experiências próprias vividas. Ele então diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti te converterão. Aí ele entende que dentro dessa atitude toda, para a gente encerrar e você entender, o versículo 17 ele diz que o sacrifício para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É quando nos humilhamos diante das potentes mãos de Deus, ao seu tempo, ele nos exalta. É por isso que temos que ter essa confiabilidade para a estabilidade psicológica em Deus. Então, que fica expressivamente dentro da minha ideologia filosófica, que o esclarecimento psicológico existe, esses dois tipos de autoconfiança, né? Dentro dessa visão minha analítica, que a primeira poderá falhar e a segunda positivamente. Por quê? É o que eu falei, a primeira falha porque a nossa autoconfiança em si mesmo, nas nossas próprias habilidades e qualidades, de realizar ou de fazer alguma coisa dentro das nossas convicções, do que achamos que nós mesmos somos capazes de obter os próprios sucessos, é o que eu falei, deixar muitos decepcionados com a vida, que surgem não do nosso jeito, não na nossa hora, pela ansiedade, que ela se torna depressiva. Mas a autoconfiança infalível é depositarmos em Deus a nossa fé. É a estabilidade psicológica, emocional e espiritual. Mas que fica essa mensagem para o seu comportamento de autoconfiança, não só no campo material, mas a principal é o campo espiritual, a estabilidade emocional, estrutural. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayalela, mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.